Prontinho, pessoal, estamos aqui ao vivo de novo com vocês, né? Nosso terceiro dia seguido aí ao vivo. Estamos numa jornada de 3 dias de lives seguidas com o nosso convidado e parceiro de trabalho, professor Eric Davi. Ontem nós citamos os 5 passos para transformar a sua vida à luz da quântica, né? Então nós entramos. Olá, Helder, que legal. Obrigada aí pelo elogio. Bom, professor Eric já está entrando. Ok, vamos começar aí. Curiosos, nós vamos entrar um pouquinho, pessoal, na questão prática, né? Do que nós começamos a falar ontem. Nós estamos aqui há 3 dias ao vivo. Boa noite, professor Eric, tudo bem? Boa noite aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, estamos aqui, né, começando a nossa terceira live. Só explicando para o pessoal direitinho, professor Eric, que nós estamos há 3 dias, né, seguidos, com Sim. lives sobre como transformar a sua vida no olhar da quântica. O professor Eric, pessoal, é nosso parceiro de trabalho, nós estamos juntos aí, trabalhando juntos, né, pela transformação de vocês, né, para que vocês encontrem um caminho de transformação de vida. E nós estamos falando de transformação de mente, né, reprogramação de mente. Então, nós estamos com 4 grupos aí cheios já de pessoas no WhatsApp conosco. O nome dos nossos grupos e o nome do nosso programa é Transforme a Sua Vida. Já estamos com uma turma que entrou para um programa mesmo que nós propomos, né? E temos uma turma com a gente já aí caminhando para transformar as suas vidas. E estamos com os nossos grupos lá também oferecendo gratuitamente várias videoaulas, né, muitos ensinamentos sobre como transformar a sua vida em 2019. Bom, na sexta-feira nós contamos as nossas histórias, eu contei minha história com alguns detalhes, o professor Eric contou a dele, né? E para que vocês nos conhecessem mais profundamente e entendessem como foi o nosso processo, né, de transformação de vida, de expansão da consciência. Então, nós contamos isso, né? Tanto eu quanto o professor Eric tivemos um ato falho, que foi o que nos levou a ter expansão da nossa consciência. Nós explicamos na primeira videoaula o que é esse ato falho e por que ele acontece. Então, se você perdeu as lives, desculpa, pessoal, se você perdeu as primeiras lives, entra aí no link que está na bio, no perfil do Instagram, entra lá no grupo, porque eu vou estar repostando para vocês a live. Nós vamos ter cada vez projetos aí mais profundos com vocês lá nos grupos Transforma a Sua Vida, ok? Então, ontem nós entramos de fato com os 5 passos para transformar a sua vida através da quântica, né? E o professor Eric trouxe esses 5 passos para nós, que foi bem similar, alguns passos foram similares com o que eu falei nos 7 passos. Hoje eu estava revendo meus 7 passos, professor Eric, e vi que bateu algumas coisas que nós falamos. Então foi bem interessante, foi bem sincrônico. E aí, pessoal, hoje nós vamos aprofundar um pouco, né, no que são esses 5 passos na prática e como fazer isso ser real na prática, né? Vamos citar de novo aí, professor Eric, né, para o pessoal, quais são esses 5 passos? Então, boa noite a todos. Nós temos aí, dentro dos 5 passos, o primeiro e bastante impactante é a questão da autorresponsabilidade, né? A gente tem que ter essa questão da autorresponsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Ou seja, a gente é responsável por co-criar a nossa realidade com o universo. Isso é um elemento muito importante. Um outro elemento é a questão da construção do autoconhecimento, né? É você aumentar o seu autoconhecimento e
a consequente expansão da sua consciência, que seria um segundo elemento e muito importante. Porque na hora que você expande a sua consciência, você naturalmente você está preparando para poder gerar luz, ou seja, você aumenta a sua frequência, aumenta a sua vibração, aumenta o seu nível de energia e você começa a se aproximar das emoções de alta vibração, que é o amor, a gratidão, a alegria, que são as emoções, os sentimentos que você começa a ressonar, a entrar em ressonância com a frequência do vácuo quântico, para você poder co-criar de maneira consistente, de maneira consciente e de maneira autossustentável, né? Um terceiro elemento, e bastante importante, é a questão da mudança do seu mindset, né? A transmutação do seu mindset. Então, aquela pessoa que vibra, na maioria das vezes, no sentimento de baixa vibração, do tipo medo e correlatos, insegurança, incerteza, dúvida, abandono, rejeição, pena, esse tipo de coisa. Aquelas pessoas que têm algum sentimento de culpa, de vergonha, de remorso, sentimentos de mágoa, raiva, ódio, rancor por alguém, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade e etc., né? Esses sentimentos, quando vivenciados, eles te afastam da sua centelha divina e te levam para mais próximo da sua mente inconsciente e acaba prejudicando o seu processo de cocriação com o universo. Então não é legal, tem que mudar o seu mindset. Vibrar na gratidão, no amor, na alegria. Um outro elemento é a questão do foco da ação, porque você precisa movimentar a energia, não é ficar parado esperando as coisas cair no colo ou cair na cabeça, né? Então você tem que movimentar a energia para que essa energia, ao se movimentar, o universo consiga aí achar as brechas, né? Para te entregar aquilo que você manifestou, aquilo que você deseja. E por último, o último passo, que é o mais difícil de todos, né? Que é onde a maioria das pessoas se esbarram e acaba ficando presa, é a questão do soltar. É você confiar que o universo vai te entregar aquilo que você manifestou e soltar. Isso que eu acho que seria o mais difícil e igualmente importante, né? Então seria basicamente esses 5 passos aí que a gente teria. Ok. Bom, então assim, a gente precisa explicar, de repente, professor, mastigar bem, né, para o pessoal o que é cada um desses passos. E aí eu vou falar um pouco do como que eu vejo cada um deles, e o professor vai complementando ou me corrigindo se eu falar alguma coisa que não procede, né, em relação à quântica, mas assim, a autorresponsabilidade é quando você é uma habilidade, né, de você se responsabilizar por todos os resultados na sua vida. E, na verdade, por tudo que você está vivendo agora. Então, não é só o resultado da prova do concurso, não é só o faturamento da empresa, não é só se lá no final das contas as coisas estão dando certo ou não. É o que eu estou vivendo hoje, a realidade que eu vivo dia após dia é criada por mim. Então, assim, eu acredito que o mais profundo que eu entendi da autorresponsabilidade foi isso. E ela não tem nada a ver com culpa, né, professor Eric? O que acontece é o seguinte, vamos supor um relacionamento amoroso. Você está num casamento aí de 20 anos, por exemplo. E aí, de repente, o negócio não está legal e o casal se separa. Via de regra, a pessoa coloca a culpa no outro porque separou. E, na verdade, a responsabilidade é 50-50, é 50% de responsabilidade. Então, quando a pessoa se coloca vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima da família, vítima de Deus, vítima do universo, então isso é uma falta de autorresponsabilidade. Porque quando a gente quer, a gente faz, a gente tem comprometimento com a gente mesmo, a gente tem engajamento com a gente mesmo, e a gente corre atrás, a gente faz as coisas, e aí você tem esse comprometimento consigo mesmo, né? Porque não adianta também querer mudar e não querer sair da zona de conforto, querer ficar parado. Então não tem mudança. Acho que seria. Que, uma das coisas, professor Eric, que eu percebi na minha vida, quando eu trabalhei a autorresponsabilidade no nível muito profundo mesmo. Tudo que acontecia comigo, sabe? Se alguém me trapaceasse, eu falava assim, eu construí essa realidade em algum momento.
Nem que fosse em outra vida, mas eu não vou culpar ninguém. Aí, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu saí de uma postura de. Não quero nem usar a palavra vítima, porque não chega, talvez não chega nem a ser vítima, mas uma postura de marionete, sabe? Né? Como se alguém Pipa. tivesse construindo. Como se alguém tivesse construindo a minha realidade, ou que eu esperasse que alguém construísse. É, Então, eu cheguei a um ponto, professor Eric, assim, na minha vida, depois que eu entendi o tanto que a autorresponsabilidade gera mudança, né? Porque só de você pensar, em algum momento eu produzi isso. E eu sei que isso é difícil. Por exemplo, hoje, na minha crença pessoal, eu acredito em outras vidas, né? Quem faz isso não acredita, ok, nós respeitamos, mas eu particularmente acredito. Então, eu penso que até onde eu nasci, eu criei isso, eu escolhi isso. Então, é bom. Eu não tenho por que reclamar. Então, eu acredito que a autorresponsabilidade, ela nos tira totalmente da posição, da postura de reclamação. Porque se eu criei, então não tem por que eu reclamar. Eu que tenho que mudar, eu que tenho que consertar esse negócio aqui, eu que tenho que mudar. Então, se eu que estou criando a minha realidade e só eu posso mudar ela, eu que estou atraindo coisas ou estou fazendo coisas, né? Eu estou responsável por aquilo. Então, a mudança depende de mim. Não há mais motivo nem razão para reclamar. Então, não entra naquele processo de vitimização de reclamação. Eu economizei energia, né? Economizei energia. Eu percebia que antes, professor, antes de ser autorresponsável, eu gastava muita energia o tempo todo culpando minha mãe, meu pai, Deus, todo mundo, né? E ao invés de buscar uma energia assim, o que eu preciso fazer para mudar isso? Eu estou disposta a mudar tudo na minha história. Então, deixa eu ir atrás do que eu preciso mudar. Essa energia que a pessoa gasta reclamando, chorando, né? Não que não possa ter o tempo de choro de algumas situações que são realmente difíceis. Mas a pessoa até chora menos, ela até perde menos tempo, porque ela pensa, bom, eu criei isso de alguma maneira, então deixa eu descriar esse negócio e criar outra coisa. Ela vai para a ação, né? Thalita, isso é tão sério que os partilhantes que a gente está atendendo aí do projeto Transforma a Sua Vida, né? Que a gente tem feito um atendimento aí bastante intensivo aí com todas as pessoas, que são várias pessoas. Alguns me relatam, na hora que eu falo do problema da catarse, eles falam assim, mas olha, depois que eu fiz, na hora que eu fiz a matrícula, que eu acabei de fazer o pagamento, eu comecei a sentir catarse, eu comecei a sentir essas coisas que você está falando. Por quê? Porque na hora que a pessoa faz aquele comprometimento com ela mesma, que ele decide assumir a autorresponsabilidade, e ele começa a sair da zona de conforto, já começa a impactar a questão do inconsciente. Então ele começa a já sofrer o processo de transformação a partir do momento que a pessoa decide que quer mudar. É instantâneo. Aí já começa a ter dor de cabeça, sonolência, tal, toda aquela miríade de sintomas aí. É lógico, numa menor intensidade, mas já começa a sentir, né? Por conta disso. Porque já começa a mexer na zona de conforto do inconsciente, né? Sim, sim. Eu vi alguns relatos de pessoas que fizeram a sessão contigo que quando marcaram a sessão já começaram a sentir algumas coisas. Então, mas isso é em tudo na vida. Quando a gente toma uma decisão, assim, realmente uma decisão verdadeira de dentro para fora, eu quero mudar a minha realidade nesse aspecto aqui na minha vida, porque eu me responsabilizo agora por essa parte, essa área da minha vida que não tá legal e eu quero mudar ela, você já libera eu acredito que nesse momento já acontece um colapso. E aí, Sim, depois que vem, né, acontece um colapso de onda, né, do jeito que o professor Eric explica pra gente. E aí, eu acredito que aí já começa um processo, né, de uma cascata de situações, né, que vão te levar àquele projeto, aquele propósito. Então, isso. professor Eric, eu queria falar com o pessoal hoje,
Na prática, por exemplo, pode ser que uma pessoa esteja ouvindo a gente e esteja pensando assim, como é que eu faço para me transformar numa pessoa autorresponsável? O que eu posso fazer no meu dia a dia para me transformar numa pessoa autorresponsável? Porque tá, eu já entendi, eu reclamo, ou eu fico me vitimizando, ou eu nem transpareço tanta vitimização, mas fico indiferente, não mudo, né? Não tomo ações para minha história mudar e sofro depois. Então, como que eu me torno autorresponsável? O que no meu dia a dia poderia me levar a ser autorresponsável? Eu acho que a primeira coisa é deixar de culpar os outros e procurar culpados. Começar a procurar pela solução e assumir a responsabilidade realmente para aquilo que acontece na sua vida. Eu acho que esse é um primeiro elemento, né? É você deixar de procurar culpados fora do seu interior, procurar fora e assumir a responsabilidade por tudo que acontece e por tudo que vem ocorrer na sua vida, né? Um segundo elemento é não procrastinar. Se você tem que fazer algo, você marca a data e faz aquele algo, qualquer que seja, das pequenas coisas Mesmo, mais. Ah, mesmo, professor, se a pessoa não estiver se sentindo bem, às vezes eu percebo que algumas pessoas pensam assim: ah, eu não estou estudando porque eu não estou me sentindo bem. Ah, eu é, não estou indo atrás, eu não fiz aquilo porque não estou me sentindo bem. Então, assim, eu penso que o não procrastinar é você ser firme, mesmo que você não esteja se sentindo tão bem assim. Se você colocou um alvo, uma meta, você vai lá e faz, né? então, o que que acontece? Aí, para você não procrastinar, que até a pergunta do Fernando aí, né? É a questão de você ter disciplina. É trabalhar a disciplina das pequenas coisas e você vai saindo das pequenas coisas até chegar nas grandes coisas. Por exemplo, o horário de acordar é uma boa coisa para você mexer. Se você está acostumado a acordar mais tarde, você antecipar o horário de acordar para você aproveitar melhor seu tempo. E reduzir o tempo, aproveitar o melhor tempo. Porque a gente tem uma tendência, nós temos 4 tipos de atividades. Tem aquelas que são importantes e urgentes, tem aquelas que são importantes e não urgentes, tem aquelas que são não importantes e urgentes, e tem aquelas que são não importantes e não urgentes. E geralmente o ser humano fica entre a importante e urgente e a não importante e não urgente. Ela fica oscilando, porque para você resolver aquelas que são importantes e urgentes, você se desgasta muito. Então, para você sair disso, a primeira coisa é você relocar e focar com antecedência, com planejamento, olhar mais à frente e buscar olhar aquelas atividades, aquelas necessidades que são importantes e não urgentes. Porque é importante que é não urgente, em algum momento ela vai virar urgente. Aí você é pego, leva a bola nas costas, tal, começa a acontecer toda aquela série de problemas, começa a perder prazo, e aí pelo desgaste você começa a procrastinar aquilo que você acha que pode deixar para depois. Então a questão da disciplina aí, ela é muito, muito importante. Você tem uma disciplina para execução, né? Você fazer aquilo que tem que ser feito na hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Eu acho que isso é muito importante. Então, a autorresponsabilidade também entra a questão de não procrastinar, para que isso seja real na sua vida, né? Criar esse objetivo. E para não procrastinar, o professor citou aí a questão do planejamento, né? A pessoa tem que planejar, né, as suas atividades, planejar os seus dias, planejar a sua semana, planejar os seus projetos. Planejamento é essencial para a pessoa não procrastinar, né, professor? E a disciplina, né? A disciplina para execução. Você combinou aquilo com você, consigo mesmo, você cumprir aquilo que você combinou. Por isso que as metas têm que ser metas factíveis. Não podem ser metas que sejam metas sem lógica, né? Fora de uma lógica, porque senão você não consegue cumprir e depois você se desmotiva e começa a procrastinar de novo. Então tem que ter todo um tratamento importante aí para construir esse ciclo virtuoso, né? Que você começa a botar metas para as pequenas coisas, começa a ter uma disciplina de execução, começa a cumprir, aí você começa a ver que é possível, né? Porque, gente, essa questão do poder é muito importante. Tem um fato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que os americanos precisavam bombardear Tóquio, né? E eles não tinham base na Ásia, porque estava tudo tomado pelos japoneses,
e eles tinham que decolar do porta-aviões com aquele avião B-17, que é um avião bombardeiro. E a pista do porta-aviões na época, do navio aeródromo, era muito curta. Inclusive isso passa naquele filme Pearl Harbor. Quem assistiu o filme aí ou quiser assistir, vai ver isso. E ninguém conseguia decolar na marca. Até que o comandante, que era um cara que tinha uma atitude muito grande, e ele tinha uma disciplina muito forte, e acreditava, ele foi lá, pegou o B-17 e decolou. Depois que ele decolou, todo mundo decolou. Então você precisa também testar os seus limites, né? Então eu acho que essa meta ela tem que ser desafiadora, mas não pode ser não factível, né? Para que você possa ter sucesso e isso te motive e você consiga seguir adiante. Continuar. Isso mesmo, então, saber escolher as metas, né? Factíveis e ao mesmo tempo desafiadoras e se planejar direitinho e fazer um objetivo bem firme, né, de não procrastinar. Às vezes, professora Érica, eu percebo que as pessoas elas não fazem porque elas não conseguem, às vezes, todos os recursos para fazer algo, e aí, não vou fazer perfeito, então não faço. E isso vai criando um gatilho nela, eu nunca faço o que eu deveria fazer, e ela vai se acomodando, ela vai criando uma decepção com ela mesma. Eu sempre falo para os meus clientes do coach assim, que é melhor o feito não perfeito do que o perfeito que nunca foi feito, né? Só fica ali e não vai para ação, né? É uma ideia perfeita, mas não vai para ação, então ela não adianta, né? Então é melhor você fazer o que tem que ser feito, mesmo que não for perfeito, porque é assim que você vai aprender a cada vez fazer melhor. Então, a autorresponsabilidade acaba, né, gerando a ação, né? Acaba levando para aquele outro tópico da ação. Sim, Porque quando com certeza. quando eu falo, eu sou responsável por mudar a minha realidade, eu começo a tomar atitudes e as coisas, né, começam a mudar. Então, É isso mesmo. o segundo ponto uma coisa que eu sempre falo, professora Érica, uma dica que eu dou, né, sempre sobre essa questão da autorresponsabilidade, é que a nossa mente tem um eu inferior. Aí ele começa a pôr problema, né? Você tem uma meta, você está empolgada, é seu sonho, você quer chegar lá, né? Você está criando aquilo na sua mente, tá quase tendo colapso de onda, aí começa a vir umas coisas assim. Isso aí não adianta não, isso é uma coisa muito difícil, aí nunca dá certo. Isso aí não é real, não é verdade. Então, o nosso eu inferior, que é o nosso sabotador também, né? Ele pode vir com algumas coisas. E eu ensino muito o pessoal a falar stop para a mente. Eu fiz essa técnica comigo. Vinha na minha mente, assim, pensamento, o fulano, pensar na vida do fulano, os problemas do fulano, ao invés de pensar nos meus. Aí eu, Thalita, stop. Eu mesma falava para mim, sabe? Vinha pensamentos do que eu via que era do meu eu inferior, lá no comecinho, né? Quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, aí eu falava, Thalita, stop. E aí eu começava a pensar outras coisas. Vamos pensar aqui nos nossos projetos, vamos pôr isso aqui para frente, fazer isso aqui acontecer. E aí eu falava stop para mim. E eu chamo isso de disciplina da mente, né? Eu acredito que a disciplina da mente ela é essencial para uma pessoa conseguir mudar o mindset que está nos tópicos também e tomar essa autorresponsabilidade, porque toda hora vai vir. É um hábito, né? A pessoa está 30 anos, 50 anos, né? 20 anos da vida pensando com vitimização, dando desculpa para tudo, né? Saindo do seu propósito, missão de vida, criando problemas para si mesmo. Ela vai ter que ter um tempo de disciplina da mente para ela conseguir mudar isso aí, né? E tem um detalhe também, que é o seguinte, essa questão da autorresponsabilidade aí, de você ter comprometimento com o possível, né? Quando você está, por exemplo, trabalhando com equipes de alto desempenho, no formato de alto desempenho de equipe, você tem lá, por exemplo, acompanha a produção da equipe durante um determinado prazo, por exemplo, uma semana. Digamos que você esteja lá com uma equipe de 30 pessoas trabalhando e está medindo a produtividade. Chega lá no final da semana, você vai medir
o resultado dessa equipe, né? Aí você pede para o pessoal apontar e você tem lá a média, tem aqueles que produziram abaixo da média e tem aqueles que produziram acima da média. Que geralmente quem produz acima da média é uma minoria, né? E o que acontece? Na hora que você vai apurar o resultado, quando você vai ver, você pede para o pessoal colocar o porquê que eles não conseguiram atingir a meta, vem um rosário, né? O cara descreve lá, enche uma página, 2 páginas de papel do porquê que não conseguiu atingir a meta, né? Mas ninguém consegue explicar por que o cara, o que cumpriu a meta, por que ele conseguiu cumprir a meta. Por quê? Porque o pessoal sempre está focado no problema e não está focado na solução. É uma questão puramente de foco, né? Então, quando você faz o benchmark, você pega lá os porquês que a pessoa consegue produzir e bater a meta e superar a meta e consegue disseminar esse conhecimento na outra equipe, aí você eleva o nível de produção da equipe, consegue subir a média de produção. Mas geralmente as pessoas são focadas realmente no problema e do porquê que não consegue. Ninguém sabe explicar o porquê que alguém consegue. Porque o normal não é conseguir, né? O lugar comum é você não cumprir meta. E meta existe para quê? Para ser cumprida, não é para ser justificada nem para ser explicada. Uma coisa bem simples. Então, a autorresponsabilidade é essa habilidade, né, pessoal? Sim. Essa habilidade de colocar as metas em ação, sem ficar dando desculpas, né? Sem ficar justificando nem culpando outras pessoas. É colocar em ação aquilo que precisa ser feito para alcançar os seus objetivos. É claro que se você tem uma trava a nível energético, você vai perceber ela. Por mais que você está indo à ação, alguma coisa está travando, né, professor? Isso pode acontecer. Sim. E aí a gente entra com os mecanismos para poder retirar essas travas, né? Que às vezes está no nível inconsciente. Inclusive o Fernando colocou uma pergunta aí que se os traumas dos pais podem afetar o seu campo quântico. Com certeza afeta, porque está emaranhado. Então tem que ver o como e qual impacto que se causa, mas que causa. Tá bom? Respondendo a pergunta dele aí. Agora nós entramos num assunto interessante. Então, a pessoa vai ser autorresponsável, vai entrar em ação, vai buscar suas metas, vai buscar ser melhor a cada dia em todas as áreas da vida dele que ele quer ter sucesso, vai botar para ação. Quando ele vê que mesmo indo para ação, fazendo, dando o melhor dele, as coisas não estão fluindo, ele tem que entender que tem uma trava energética. Aí precisa buscar ajuda, que é uma ação também, de profissionais que trabalham com a questão energética. O professor Eric Davi é terapeuta energético, né? Por isso que nós estamos trazendo ele, porque no coach a gente trabalha isso, para ação. Vários clientes meus iam, mas travavam. E a gente percebeu que o problema era energético, né? E percebi até questões em mim também, travadas porque estavam travadas energeticamente. E essa questão energética é bem profunda, né, professor Eric? Pode estar em vários níveis aí travado. Então, o professor Eric criou uma terapia chamada terapia quântica aplicada, pessoal, aonde ele destrava a pessoa energeticamente. E também dá comandos, né, para o inconsciente, reprogramando a mente, reprogramando os corpos energéticos, não é isso, professor? Fala um pouquinho aí desse papel da TQA nesse destravamento, né? Na verdade, porque a gente trabalha com a escala Hawkins, né? E a escala Hawkins, ela tem uma escala de nível de consciência, que vai das emoções mais baixas, dos sentimentos mais baixos, que a emoção mais baixa que ele mede é o nível do suicida, que é o nível 10 elevado a 0, e você vai subindo, passa pela vergonha, pela culpa, e vai subindo pelo medo, e vai subindo os sentimentos até chegar no sentimento do avatar, que é 10 elevado a 1000, que seria aquela pessoa que está plena na sua consciência, que ele tem a consciência cósmica, né? Então, a gente entende à luz da escala que para que a gente possa co-criar com o universo a nossa realidade, a gente tem que estar vibrando no amor, na gratidão e na alegria. Porque a pessoa, para ser alegre, ela tem que ser grata. Para ser grata, ela tem que ter amor no coração. Se ela não tem amor, ela não é grata. Se ela não é grata, ela não é alegre. E quando a pessoa não vibra nessas emoções, ela tem uma dificuldade muito grande de co-criar a realidade com o universo. Então a TQA entra com as 3 etapas, que é, primeiro,
através de um processo de entrevista, de busca, a gente tenta e identifica as causas raízes e causa raiz das travas da pessoa, sejam crenças limitantes, sejam implantes, sejam aí problemas de relacionamento com o seu sistema familiar, né? Para que a partir daí você possa reprogramar esse sentimento, tirar os negativos e colocar os positivos, e a pessoa poder dar o salto quântico e conseguir co-criar com o universo de maneira sustentável e consistente, né? O Leandro perguntou aí se timidez tem algo a ver com energia baixa. Ô, Leandro, na verdade, a timidez abaixa a sua energia, tá? Não é que a energia baixa que te provoca timidez. Porque a timidez, ela vem por algum implante, alguma crença limitante que você tem, algum evento que você vivenciou, que você fica tímido. Então, e essa timidez denota medo de se expor, ou medo do desconhecido, ou medo das pessoas, ou medo de relacionar. E o medo é uma emoção que está bem baixo na escala, está vibrando ali em torno de 80, 10 elevado a 80, 10 elevado a 90, eu não me lembro muito bem, não tem na cabeça aqui. Mas é uma emoção que o nível de consciência dela é muito baixo, então sua vibração fica muito baixa. E geralmente você com isso bloqueia seu chakra básico, e a pessoa que tem o chakra básico bloqueado, ela tem uma energia muito baixa para execução, para realização, não tem ânimo para trabalhar. E como o chakra básico é interligado com esse chakra frontal, que é o chakra da testa aqui, né? Aí a pessoa tem dificuldade de raciocinar, ele fica mais lento no raciocínio, tem dificuldade de se planejar e de acompanhar o processo de execução. Então, quando o chakra básico está desenergizado, ele provoca também uma desenergização nesse chakra aqui. Aí vem todos os problemas de dor de cabeça, de insônia, tal, e etc. Aí, que são problemas que vêm decorrentes com isso aí, tá? Bom, nós estamos falando aí do primeiro ponto, né, professor Eric, da autorresponsabilidade, e aí, então, agora nós temos o segundo ponto, né, e vamos indicar para o pessoal como que fazer isso na prática acontecer, que é a expansão da consciência, não é isso? Expansão da consciência, que vem através do autoconhecimento, né? Sim. Então, na verdade, você pode expandir a consciência de três maneiras, né? Você pode expandir a consciência se dedicando a um propósito de corpo e alma, você fazer algo que você tem amor naquilo que você faz e se dedicar de corpo e alma a esse propósito. Isso gera expansão da consciência, gera luz, gera elevação da vibração do ser humano. Você adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento. E o conhecimento seu, o autoconhecimento é uma forma de conhecimento. Isso também gera elevação vibracional, gera expansão da consciência. E o terceiro é fazer o bem sem olhar a quem. Mas no processo de mudança, que é o que a gente trabalhou aí no dia de ontem, né, na noite de ontem, realmente você adquirir conhecimento para melhorar o seu autoconhecimento, ele gera muita expansão da consciência. Você se conhecer cada vez melhor. Sim. E esse autoconhecimento tem a ver com conhecer as suas crenças, né, limitantes, conhecer os seus próprios sentimentos. Às vezes as pessoas não, elas sabem que elas não estão bem, mas nem sabem o que realmente estão sentindo, de onde vem aquilo, né? Conhecer realmente suas limitações, conhecer seus talentos. Tem muitas pessoas que não conhecem seus talentos. E o autoconhecimento, o que seria para o professor Eric esse conceito de autoconhecimento? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O meu sobrinho, ele foi criado de maneira tradicional, ele é um rapaz bom, foi criado numa família de classe média, sem grandes pressões, num lar de amor, tal, e ele foi para o Corpo de Fuzileiros, né? Aí chegou lá, ele foi jogado numa situação que ele foi testado no limite dele. Ou seja, ele se dedicou e ele teve que aprender como conviver ali naquele ambiente, no ambiente da Marinha, no ambiente do Corpo de Fuzileiros, né? Que eles eram testados nos seus limites. E um dia eu cheguei para ele e perguntei para ele assim, falei assim, filho, qual foi a coisa mais difícil que você fez
Ele falou, tio, a coisa mais difícil que eu fiz é porque tinha um exercício que a gente fazia de infiltração, que eu tinha que mergulhar e tinha que puxar água e segurar na glote, ou seja, ele afogava um pouco até a água chegar na glote, para aí, a partir daí, ele poder mergulhar para não soltar borbolha, né? Então, o que que isso quer dizer? Esse testar ele no limite expandiu a consciência dele. Ele sabe que ele pode mais. Então, mais do que saber os seus limites, é você ter a consciência de até onde você pode ir, entendeu? Porque o ser humano, ele cresce aos saltos. Então, vai gerando luz, vai gerando luz, vai gerando luz, ele dá um salto. Gera mais luz, gera mais luz, gera mais luz, dá outro salto. E cada vez mais, quando ele vai saltando, ele vai expandindo mais e mais a sua consciência. Porque o ampliar, expandir a consciência, gera luz. Então, quanto mais conhecimento ele adquire, e quanto mais conhecimento de si ele adquire, ele consegue entender o ambiente que ele consegue entender o ambiente familiar que ele está, ele entender como que o universo funciona e como as leis do universo operam, ele expande a sua consciência e gera luz. Aí eleva a vibração e ele consegue, a partir daí, co-criar com o universo a sua realidade de maneira consistente, né? Sim, sim. Quero cumprimentar aí a Deusair, o Fernando, a Renata, a Tânia, a Luísa, que estão todos conosco já, ou no programa Transforme a Sua Vida, ou o pessoal que já foi atendido aí pelo Eric, né, na TQA, estão aí conosco. É maravilhoso ter a presença de vocês. E estar vendo também o crescimento de vocês, né? Bom, pessoal, mais uma vez, para quem entrou depois da live, entre no grupo Transforme a Sua Vida, porque muita coisa legal vai acontecer daqui para frente nos nossos grupos. Não percam essa oportunidade. Bom, nós estamos aqui falando os 5 passos, né? Destrinchando na prática como são esses 5 passos para transformar a sua vida à luz da quântica. Nós já falamos o primeiro passo, que é a autorresponsabilidade, o segundo passo, que é a expansão da consciência, né? Estamos falando sobre isso no momento. Professor, existe também aquelas pessoas que expandem a consciência depois de um ato falho, como foi o nosso caso, né? Aconteceu um ato falho e a pessoa tem esse despertar, né? Por essa busca. O que acontece é que o ato falho vem para arrebentar e aí você tem que acelerar o processo de aprendizado para poder expandir a consciência, né? Porque se não é pelo amor, é pela dor. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, a gente precisa, se a gente começa a estudar antes, entender antes, aí você evita o ato falho, porque realmente, se a gente começa a se afastar muito da nossa centelha, em algum momento ela cobra isso. Porque é a tendência natural, né? Porque o ser humano é destinado à evolução. Então, se você começa a não evoluir, de alguma maneira você vai ser cobrado essa evolução. Mais dia, menos dia, mais tempo, menos tempo, mas essa hora chega. Então é melhor que seja espontânea para que você não tenha uma dificuldade muito grande aí. No seu caso foi pior que o meu, né, Thalita? Que você levou uma arrebentada aí. O meu foi muito arrebentada. E aí eu falo para as pessoas assim, não, gente, fica tranquilo que eu estava precisando. E assim, acabou que eu me sinto muito grata por tudo, na verdade. Eu aprendi muito sobre a gratidão. E é um sentimento que eu vigio a minha mente 24 horas para manter ele. Inclusive, antes aqui da nossa live, eu fiquei até emocionada, porque fiquei emocionada, né? Pedi até desculpa para o universo, porque eu fui no supermercado fazer compras, e aí, como meu aniversário é amanhã, pessoal, aí eu peguei e comprei um vinho, né? E falei, eu gosto muito de vinho, vou tomar um vinho hoje, porque vou fazer uma sessão de TQA amanhã, eu vou ficar uns 21 dias de novo sem poder tomar meu vinho, então eu vou tomar o vinho hoje. E na hora que veio entrando dentro do prédio, a sacola do vinho rasgou, o vinho caiu e espatifou no chão. Gente, mas a tendência foi muito grande de entrar na ingratidão. Aí entrei em casa, comecei a lavar as vasilhas, guardar as frutas, fui limpar o chão do prédio que eu sujei, né? E aí eu pensei,
Ah, e aí eu comecei a lavar vasilha e comecei... É incrível como isso veio muito rápido, eu não estava percebendo o sentimento de ingratidão. Começou a vir, sabe, uma tristeza, uma coisa ruim. E eu comecei a pensar só coisa ruim quando eu estava lavando as vasilhas. Aí eu, opa, o que que eu tô pensando aqui agora? Aí eu lembrei do vinho, eu falei, eu tô ingrata. Aí eu comecei a agradecer, sabe? Agradecer. Obrigada porque esse vinho caiu e quebrou, tá tudo certo, sabe? É bom que eu saio à noite para tomar um vinho em algum lugar, é bom que, sabe, eu chamo alguém para fazer alguma coisa. E assim, aí comecei a agradecer mesmo. Tudo é pro bem maior, sabe? E comecei a, né? Porque eu vi por causa de um gatilho de ingratidão que a gente permite entrar, você começa a criar e a produzir na sua mente um monte. Eu estava lavando vasilhas e pensando coisas horríveis, horríveis, da minha vida mesmo. E eu pensando, gente, o que, que a minha mente está criando nesse momento e por que, que eu entrei nessa paranoia aqui agora, né? E aí foi, então a gratidão, a ingratidão é um sentimento que derruba muito rápido uma pessoa, né? E ela leva você a entrar num processo, numa nhaque emocional que se você não barrar aquilo muito rápido, você começa a criar coisas muito ruins. Mas hoje eu já tenho esse hábito de ficar me observando 24 horas. Quando eu percebo que estou com meio travado, eu sinto mesmo meu corpo. Eu sinto meu coração apertado, eu sinto a minha mente um pouco travada nas ideias, eu sei que tem alguma coisa errada, eu já começo a vasculhar de onde que isso vem, né? Então, é um hábito, né, professora Érica? A pessoa ficar se observando, vai virando um hábito e ela vai se percebendo e se transformando, né? Tomando atitudes. Então, a Renata perguntou sobre essa coisa de ter que desabafar, né, as coisas ruins que estão acontecendo na vida e não conseguir agradecer as coisas ruins. Olha, porque Renata, eu penso assim, né, professora Eric, se algo é ruim ou bom, depende do ponto de vista com o qual você está olhando. Porque eu, por exemplo, na época que eu sofri o meu acidente, teve muitas dores, muitas dificuldades e me tirou da zona de conforto total que eu estava. Então, teve uma parte muito desafiadora, mas eu sou muito grata porque foi isso que me expandiu a consciência, recuperou minha relação com a minha família. Então, depende da maneira que a pessoa está olhando, né, professora Eric? Isso pode ser, um fato pode ser ruim ou bom. O que acontece é o seguinte, tem um elemento na alquimia consciencial que a gente estuda que chama calcination, do latim, que é da cal, que é o queimar, né? E tudo na vida, nesse nosso plano que a gente vivencia aqui, as coisas ruins vêm para calcinar. É um processo de depuração. Então, quando você agradece, você é grato a essa coisa que aconteceu, você não está agradecendo o fato em si. Você está agradecendo a possibilidade do aprendizado que você está tendo no planeta escola. Porque você vai superar isso e isso vai levar a sua expansão da consciência e você vai estar mais próxima da sua ascensão espiritual. Então, sempre que vier uma coisa ruim, pensa nisso, no calcination, que é o quê? É a cal, queimando, depurando, para que você possa superar isso e depois vir as coisas boas, entendeu? Porque o universo sempre ele oscila, né? Ele é um pêndulo, ele vai e volta, vai e volta. Então acontece coisas ruins, coisas boas, coisas ruins, coisas boas. E coisas ruins vão acontecer sempre, mas o que muda é a postura e a atitude para que a gente tem com elas. E a melhor atitude que a gente pode ter é o sentimento de gratidão, porque você é grato não à coisa ruim, o fato em si, mas é a sua condição de consciência preparada para enfrentar isso de peito aberto e conseguir superar para alcançar as coisas boas. Porque sempre que vem alguma coisa ruim, ela é fruto de algum desequilíbrio entre a sua mente superconsciente e a sua mente inconsciente e os seus corpos. Quando você está equilibrado com as suas mentes e os seus corpos, coisas ruins não acontecem,
Porque o universo é luz, o universo é amor, o universo é alegria, o universo é coisa boa. Então, sempre que coisas ruins acontecem, é porque tem algum tipo de desequilíbrio na sua vida, no seu campo emocional. Você está vivendo algum conflito emocional, você está vibrando numa baixa energia, e isso atrai coisas ruins, porque o universo não sabe a diferença do que é bom e de ruim. Ele manda aquilo que está no seu foco. Ok? Não É sei se eu verdade, respondi. verdade. Bom, vamos passar para o terceiro ponto, né, dos 5 Ok, passos para transformar a sua ok. vida. O terceiro ponto, Mudança de transformar mindset. o mindset. Isso. Como que a gente pode mudar o mindset no nosso dia a dia, na prática? Então, na verdade, o nosso inconsciente ele é um repositório de fatos, né? De tudo que acontece ao longo das nossas existências. E isso fica gravado no corpo astral, que é o corpo emocional, o corpo mental, que é aquelas questões do raciocínio cognitivo, são aquelas informações que você utiliza para raciocinar, para ter o raciocínio lógico, e o corpo causal, que é o corpo mental superior, é o corpo da vontade também, que muitas vezes é chamado. E esses três corpos formam o seu ego, formam o seu inconsciente. Então o que acontece é o seguinte, o inconsciente ele não tem ação, ele só gera energia e bota informação para o consciente decidir. Então sempre que você toma uma decisão em que você busca informação do inconsciente e decide a partir disso, você está decidindo a partir do seu instinto, a partir daquelas informações que você tem do histórico de todas as suas existências, né? É um repositório de informações que você tem. E só que o seguinte, o inconsciente não conhece todas as suas realidades alternativas. Então, quando você toma uma decisão baseada na informação do inconsciente, essa decisão muitas vezes ela pode ser não assertiva ou pode ser não acertada. Então, você pode tomar uma decisão que você se arrepende depois. E o inconsciente influencia o seu consciente. Assim como o seu superconsciente, a sua centelha divina, também influencia. Só que a centelha divina tem uma diferença. A centelha divina, o seu eu superior, conhece todas as suas infinitas realidades alternativas. Então, sempre que ele influencia para o consciente decidir, ele influencia no campo da intuição, são aqueles insights que você tem, né? E ele te influencia para te colocar naquele lugar, naquela posição que é para o seu bem maior. Então a gente precisa sempre estar alinhado com o nosso superconsciente. Ou seja, a centelha divina mandando o consciente mandando o inconsciente. Porque sempre que o ego, o inconsciente, toma conta, você começa a fazer coisa errada, entendeu? Começa a se afastar da sua centelha. Então, como que a gente corrige isso? Mantendo os bons pensamentos, assistindo bons filmes, bons programas, boa música, boa leitura, para você ir mudando o seu mindset, o seu modelo mental, fazendo as suas afirmações positivas. Só que você não vai fazer uma afirmação, por exemplo, você está cheio de dívida. Você não vai falar, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, porque o seu inconsciente, ele é inteligente, ele sabe que você não é, e ele vai te sabotar. Ele vai bloquear essa afirmação. Então você fala sempre assim, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou a abundância do universo. As minhas necessidades são atendidas na sua plenitude com a riqueza do universo. Eu sou a minha centelha divina, eu sou o meu eu superior, eu sou parte do universo, eu sou o universo. Aí o seu inconsciente não rejeita, ele aceita isso como uma verdade, ok? E à medida que você vai trabalhando essa questão das afirmações, vai trabalhando, você vai mudando o seu modelo mental, exercitando a gratidão, exercitando o amor, exercitando a alegria, e aí as coisas boas começam a acontecer, e você vai tendo aquelas sincronicidades, né? As coisas positivas e boas começam a acontecer numa sequência muito que você consegue perceber, perceptível. Então, afirmações positivas de alta performance colaboram muito para a mudança do mindset, né, professora Érica? E Sim, com também, certeza. e também o alimento, né? Você falou, eu sempre falo sobre o alimento da mente. A gente preocupa com o alimento saudável do corpo e tem que preocupar mesmo. Isso quer dizer que você está se permitindo ser saudável, né? Mas a maioria das pessoas não se preocupam com o alimento da mente, né?
ficam vendo seriados sem parar, com uma mensagem de ódio, de raiva, de ira, jogando jogos de videogame com mensagem de ódio, de raiva, de ira, vendo sim, filmes com mensagens horríveis para a mente. sim, Ler livro, ninguém quer saber de ler livro mais, né? Então, mas quando lê também não estão sabendo escolher os melhores livros para leitura. Então, assim, eu acredito que está faltando leitura nas pessoas, leitura sim, boa, e tem muito vídeo no YouTube hoje, né, professor Eric? Tem muito sim, vídeo, sim, sabe? Audiobook, vídeos inteiros, tem livros inteiros no YouTube, audiobook, você pode ouvir enquanto estava fazendo outra coisa e sim, alimentando sua mente de coisas positivas, né? Então, vocês sim. podem perguntar para a gente no privado quais os livros, né? Que tipo de livro vocês podem, que a gente pode indicar para vocês, inclusive lá nos grupos Transforma a Sua Vida, podemos indicar, né? Livros bons para que vocês leiam e estejam alimentando a mente para essa mudança de mindset acontecer, né, professor Eric? Sim. É isso. Então é importante essa. E só através da saturação de coisas boas do inconsciente que você consegue mudar o modelo mental, entendeu? Então isso é um processo de disciplina árdua e de dedicação, de lapidação mesmo. Você tem que mudar saturar o inconsciente de coisas boas, né? Ler, ouvir boas músicas, ler bons livros, ler bons trabalhos, né? Ver bons programas, e aí você vai conseguindo, vai saturando a sua mente de boas coisas, e você vai levando a sua vibração e vai mudando o seu modelo mental, tá? Maravilha. E a gente tem o nosso quarto passo, né, professor Eric, que é o foco à ação. Nós falamos isso o tempo todo aqui, na verdade, o foco à ação, ele entra em todos os processos, né, em todas as etapas, né? Sim. O foco da ação que a gente fala é porque às vezes a pessoa parte para a ação de uma maneira, às vezes atabalhoada, de maneira desorganizada, e ele se perde e se desmotiva, né? Então é bom organizar esse curso da ação, organizar o que você vai fazer, tal, estruturar na maneira de uma análise ambiental, na análise SWOT, no plano de ação ciclo W2H, que são coisas bem simples que você, na ferramenta de coaching, você tem isso bacana, porque na hora que você começa a movimentar a energia do ponto de vista energético, você movimenta a sua energia, o universo começa a abrir brechas, ele começa a encontrar brechas para te trazer aquilo que você deseja, né? E às vezes você, no primeiro momento, vai para um lugar que não é bem o que você deseja, mas depois ele faz o movimento lateral e quando você menos espera, aquilo que você manifestou acontece. Vai gerando mais energia, você vai dando seus saltos até chegar naquele ponto que você deseja, porque você vai evoluindo em saltos, de acordo com o grau de expansão da sua consciência. É tipo assim, imagina, por exemplo, imagina que uma pessoa tem um café, uma cafeteria. Aí ele fornece lá 100 cafés por dia. Aí ele joga para o universo, ô universo, manda para mim aí, aumenta meus cafés. Aí o universo vai e manda 500 cafés para ele por dia. Aí o cara, eu não quero esse tanto de café porque aumentou meu trabalho, estou tendo que trabalhar mais, vou ter que botar mais gente para trabalhar. E aí o que acontece? O universo corta. Então esse foco para ação é importante para você conseguir assimilar e absorver tudo aquilo que o universo vai te mandar, para você não cortar o fluxo. Porque se você cortar o fluxo, você interrompe, e aí ele vai te mandar aquilo que é compatível com o grau de expansão da sua consciência. Aí você vai evoluindo devagarzinho. Se você absorve o que ele manda, aí você vai evoluindo em saltos, ok? Isso mesmo, eu ia falar sobre isso, né? Às vezes a pessoa não está pronta, ela está pedindo uma coisa, mas ela não está pronta. Eu quero ganhar na Mega Sena da virada 240 milhões, mas ela não está pronta para os 240 milhões. Então, ela vai ter que ir crescendo financeiramente aos poucos, porque não sabe administrar dinheiro, não sabe investir dinheiro, não sabe Exato. lidar com ter dinheiro, porque ter dinheiro traz um monte de questões pessoais, profissionais. Então, essa pessoa vai ter que ir aprendendo e vão acontecer uma série de coisas na vida dela para ela chegar nesse tempo, né? Nós temos É. aí, nosso tempo está quase acabando, vamos correr um pouquinho. Tá ali?
Eu só queria colocar uma coisa. Eu queria pedir perdão pro pessoal aí, porque vocês estão vendo que a imagem está escura aqui, que nós estamos com a pane por causa daquela chuva de ontem. Deu um problema elétrico no prédio, e eu tô aqui no estacionamento do prédio, no carro, fazendo a live aqui. Por isso que tá escuro aí, eu peço perdão para vocês aí, por isso que não tá muito boa a imagem, tá bom? Mas é por conta disso. Eu tinha que fazer a live, foi a única maneira que eu achei aqui de poder participar, porque tava realmente meio complicado aqui hoje. Tá vendo, pessoal? Isso é autorresponsabilidade. A gente tinha um projeto, uma live para fazer. O professor Eric podia me ligar e falar assim: vou fazer não. Ah, deu um monte de problema aqui, vamos deixar esse negócio para depois. Mas não, a gente fez um compromisso e a gente tem, eu e ele temos alvos e metas, né, de pessoas a serem alcançadas no nosso projeto. Isso, Então, isso. a nossa autorresponsabilidade está nisso também. Ah, acabou a energia, vou fazer no estacionamento, vou fazer, né? Então, dá um jeito, entendeu? Porque a responsabilidade de fazer acontecer na vida da gente é nossa, né? E É isso. eu tenho mais ou menos essa vibe aí do professor Eric também. Atividade, atividade. É, Então, o último, né, que é o soltar. O soltar é o mais difícil, e ele é um princípio aí do Zen Budismo, que quem falou nisso a primeira vez foi Lao Tse, no livro Tao Te Ching, né? E ele fala da importância, ele fala que o homem, o Buda, é o homem menos o ego. Então essa é a coisa mais difícil que a gente encontra quando no processo de desenvolvimento das pessoas, é porque a pessoa não solta, a pessoa quer agir com ego, ela quer ter um controle de tudo que acontece na vida dela, e isso atrapalha por causa do efeito Zenão. Então quando você quer algo, você trabalhou por aquilo, você fez, você se dedicou, tal, e você não confia no universo e começa a pensar naquilo de maneira obsessiva, que gera ansiedade, geram ondas, você vai gerando ondas na sequência, e essas ondas são defasadas e elas começam a tirar a energia da onda preliminar, da primeira onda que foi gerada. Isso vai decaindo a energia da onda e não ocorre o colapso da função de onda. Ou vai colapsar numa realidade alternativa que não é a que a sua consciência está habitando. Ok? Então, o mais importante disso tudo aí que a gente falou é que você vai trabalhar, vai fazer a sua parte e deixa o universo fazer a dele. Não fica com um pensamento obsessivo. Confia que aquilo vai acontecer. Aí é o soltar. Porque na hora que você solta, aí as coisas começam a acontecer. O Buda, o Siddhartha Gautama, ele tentou se iluminar durante vários tempos, estudou, passou pelos templos, tal, tentando se iluminar, tentando se iluminar, tentando se iluminar, não conseguia. Aí um dia ele desistiu, sentou debaixo de uma árvore, e ele já tinha expandido muito a consciência dele, porque ele estudou muito, se preparou muito, e ele ficou no estado contemplativo. E naquela hora ele se iluminou. Então isso traz para a gente a mensagem do que é o tal, que é o soltar. E é o princípio do Kyujutsu, que é uma arte marcial japonesa que usa, dentro da arte samurai, que ela usa, do ninjutsu, que ela usa o arco e flecha, né? Então, como é que o arqueiro zen treina? Ele bota a força na corda, mas a flecha, ela se encarrega de encontrar o alvo. Ele confia que a flecha vai atingir o alvo. Isso é o soltar. É a mesma coisa do samurai quando vai lutar também, que fala que o samurai não pode temer a morte. Por quê? Porque quando ele luta com medo da morte, ele não dá tudo de si. Quando ele solta e ele se entrega, e ele confia naquilo que ele sabe, e confia na centelha, aí ele consegue soltar, aí ele dá o melhor de si, e ele consegue ser vitorioso em combate. E assim somos nós na nossa vida. A gente precisa fazer a nossa parte, mas precisamos soltar, entregar e confiar que o universo vai fazer a sua parte. Aí as coisas começam a acontecer. E essa é uma das partes mais difíceis, desafiadoras, né? Eu falo, eu mesma, uma das partes que é mais desafiadora para mim, essa questão do soltar em algumas áreas. Em algumas áreas já estou um pouco mais disciplinada. Mas é um aprendizado. Nós estamos aqui para trabalhar isso, né? Professor, 28 segundos restantes. Hoje eu vou deixar você despedir do pessoal aí. Não, então, eu desejo aí uma excelente noite a todos, uma excelente semana. Gratidão aí por estarem nos vendo aí.
E a gente fica à disposição aí, a Thalita no privado, para poder esclarecer as dúvidas aí. Gratidão a todos. Pessoal, um grande abraço. Entrem no nosso grupo Transforma a Sua Vida. O link está na bio aí. Sucesso para nós.